E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Ao estudar Roma antiga, é importante refletir sobre a diversidade de interpretações. As fontes de que os historiadores dispõem para escrever e reescrever a história de Roma são principalmente fontes literárias e a cultura material, com grande quantidade de obras de urbanismo, engenharia, arquitetura e monumentos. Um exemplo são os Arcos do Triunfo, construídos para comemorar realizações civis dos governantes, finalização de uma estrada, de um porto ou algo assim, ou para celebrar a vitória dos imperadores em suas batalhas. No Arco de Constantino, em Roma, estão esculpidas cenas da batalha e da vitória. Entretanto, é preciso tomar cuidado com a utilização desse tipo de fonte, porque ela ressalta apenas a visão dos vencedores. E o que chamamos de vencedores? Os grupos que detiveram e controlaram o poder político e econômico, que figuraram na escrita da história como os grandes e heróicos personagens, imperadores, juízes e grandes proprietários, por exemplo. No registro das chamadas fontes oficiais, quase nunca temos acesso à interpretação dos grupos dominados. Vencer, portanto, inclui vencer também nas interpretações e silenciar os vencidos. É através desse véu que os historiadores se esforçam para enxergar, procurando dar voz aos grupos silenciados para que uma realidade histórica mais ampla e diversa possa ser construída. E como isso é possível? Buscando perceber a mentalidade, os jogos políticos, os conceitos presentes nos discursos oficiais e procurando outros discursos e formas de registrar a história, a arte, a literatura e os artefatos materiais. Ao falarmos em dominados e silenciados, estamos nos referindo aos grupos que estiveram sob o controle daqueles que detinham o poder governamental. Se entendemos que o exercício do poder se faz de muitas maneiras e pode ser encontrado em pequenas ações cotidianas de resistência e negociação, não é correto afirmar que a sociedade se divide entre aqueles que detêm o poder e os que não detêm. O exercício do poder pode ser encontrado mesmo entre os grupos marginalizados, entre aqueles que não possuem posses materiais ou que não exercem cargos políticos. Outro exemplo são as moedas. As moedas romanas que sobreviveram até chegar às mãos dos estudiosos da atualidade são importantes, por exemplo, para ajudar a construir a cronologia de Roma. Porém, também são cunhadas pelos governos e glorificam os atos dos governantes, simbolizando suas ideias. Grande parte da informação que chegou até nós deve-se a Políbio, que escreveu, que viveu aí entre 200 a.C. a 118 a.C. Escritor de origem grega que escreveu uma história de Roma procurando entender a sua rápida expansão em direção ao Mediterrâneo. Parte do seu trabalho se perdeu, mas o que restou forneceu a base da informação a partir da qual os historiadores desenvolveram estudos críticos. Tito Livio, está aí entre 59 a.C. a 17 a.C., também escreveu uma extensa história de Roma, organizada ano a ano, desde 753 até o século I depois de Cristo, intitulada Ab Urb Condita, desde a fundação da cidade. Essas fontes são complementadas por objetos diversos encontrados pelos arqueólogos, como utensílios domésticos que permitem saber um pouco sobre a vida cotidiana. Outra fonte importante são as inscrições em espaços públicos, que hoje chamaríamos de pichações ou grafites. No caso específico da Roma Antiga, uma fonte preciosa para o estudo do cotidiano acabou resultando de uma tragédia. A cidade de Pompeia, próxima da atual cidade de Nápoles, na Itália. Surpreendidos pela explosão do vulcão Vesúvio em 79 d.C., os habitantes morreram muito rapidamente, cobertos
por lava e cinzas vulcânicas, e a cidade foi preservada tal como se encontrava no dia da erupção. Este fenômeno natural engessou a cidade, preservando-a praticamente como ela estava no momento da erupção. Foram encontrados corpos petrificados de pessoas e animais na exata posição em que estavam no momento da tragédia. Mais de 30 padarias foram descobertas com seus fornos e moinhos, e um deles apresentava os restos carbonizados de 88 pães. Também foram encontradas lavanderias onde os ricos mandavam lavar ou tingir suas roupas e diversas pinturas, algumas das quais mostrando meninos prisioneiros pisando em tecidos encharcados em urina para endurecer as fibras antes da preparação final. As escavações e os estudos prosseguem até hoje, e os milhares de grafites localizados nas fachadas das casas e das lojas mostram as mais diversas manifestações dos habitantes sobre política, amor, sexo, filosofia e brincadeiras. Mas isso é assunto para a próxima aula. Até mais.